desenhar uma quinasa, ela tem mais ou menos essa conformação, pessoal. Ela é composta por duas partes reguladoras e duas partes catalíticas. Quando eu estou desse jeito aqui, a quinasa não fosforila nada. Por quê? Porque as partes reguladoras estão impedindo as partes catalíticas de funcionarem. Então, ela é uma proteína quinasa o quê? Inativa, nesse caso aqui. Ela não tem ação catalítica. O que, que o complexo cálcio-calmodulina faz? Rompe essa união das partes reguladoras com as catalíticas. Então, a pK fica dessa forma, livre, somente a parte catalítica. Agora, ela é capaz de fosforilar, ela está na sua forma ativa. Entenderam? Então, o que, que o complexo cálcio-calmodulina faz? Ativa proteína quinasas. Como essas quinasas são dependentes de cálcio, porque eu preciso que aumente o cálcio para ativar o complexo cálcio-calmodulina, para que aí sim ela se ative. Eu vou chamar proteína quinasa C. Proteína quinasas dependentes de cálcio. PKC. O que, que essas PKCs vão fazer no citoplasma celular? Perfeito, Bruno. Fosforilar. Porque é uma proteína quinase, é o que elas fazem. Eu faço leitura labial, eu sou profissional. Falou, eu capto. Inclusive, eu capto o cara que não entende também. Então, quem tiver dúvida, deixa a câmera ligada que eu consigo perceber na cara de vocês que estão entendendo ou que não estão entendendo. Então, qual que é o resultado final da via da proteína GQ? Ativação de PKC que vão fosforilar proteínas e enzimas. De novo, do zero agora. Vamos lá. Todo mundo larga a caneta, larga tudo, agora só escuta. A proteína GQ é uma proteína de membrana, que ela fica atravessando a membrana ali 7 vezes, e ela tem 3 subunidades unidas a ela. 2 repressoras, beta e gama, e uma ativadora, alfa. Então, quando chega o ligando, que pode ser várias moléculas, ele se une à proteína G, faz com que ela sofra um câmbio conformacional, e a subunidade alfa troque o GDP por um GTP. Quando isso ocorre, Vani, a subunidade alfa se solta desse complexo, ela fica livre, ela fica subunidade alfa ativada. Então, a subunidade alfa mais GTP é a versão ativada da subunidade alfa. Com GDP, ela está inativa. Essa subunidade alfa vai de encontro à fosfolipasa C-beta e é capaz de ativar ela. A fosfolipasa C ativa pela subunidade alfa pega um PIP2 como substrato, que é um fosfolípido da membrana plasmática, gera uma reação química onde geram-se dois produtos, DAG e IP3, diacilglicerol inositol 3-fosfato. Esse IP3 vai até o retículo endoplasmático liso e promove a abertura dos canais de cálcio. Então, aumenta a concentração de cálcio no citoplasma da célula. Eu tenho mais cálcio livre agora no meu citoplasma celular. Esse cálcio se une a uma outra molécula chamada calmodulina, formando um novo complexo, complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo faz o quê? Rompe a união das partes reguladoras com as partes catalíticas das proteinquinasas. Então, eu ativo proteinquinasa com esse complexo cálcio-calmodulina, que por serem dependentes de cálcio, eu vou chamar elas de proteinquinasa C. O que ela faz é a mesma coisa que qualquer quinasa faz. PKA, PKG, PKC, todas são quinasas. O que que muda? Da onde veio a ativação dela? Entende? Como essa aqui foi mediada pelo aumento de cálcio, eu chamo ela de PKC. Então ela vai fosforilar outras enzimas e proteínas. Aqui uma curiosidade, pessoal, é que esse aumento de cálcio, o cálcio pode se unir ao DAG também. Cálcio mais DAG também ativa a proteína quinasa C.
tá? Então, o produto final disso tudo é um aumento na ativação das proteínquinasas. O que que eu quero que vocês tenham em claro aqui? Eu estou fazendo novas proteínquinasas ou eu estou ativando as que estavam prontas? Ativando. Ativando. Eu estou ativando. Então, aqui eu não posso falar que aumentam o número de PKCs, porque eu não estou fazendo mais PKC. Aumenta a ativação de proteína quinasa C. Eu estou ativando as que estavam inativas. Eu não estou fazendo novas. Se eu tivesse fazendo novas PKC, que tipo de regulação que seria? Gênica? Gênica, doutor. Muito bem, porque eu estou induzindo novas. Estão associando? Perfeito? Então, o produto final da via da proteína GQ é um aumento de proteína quinasa C, que vão fosforilar muitas coisas. Uma das coisas que elas podem fosforilar, que pode aparecer na prova de vocês, é uma molécula chamada CREB. CREB é uma proteína que atua como fator de transcrição. Então, o que que acontece? A PKC vem, fosforila CREB, ativa CREB, que vai atuar como fator de transcrição. O que que significa isso para nós? Quem que fala? O que CREB vai fazer? Ele vira O fator de fator de transcrição? Outro fator de transcrição vai dar um marco de leitura. Muito bem, doutora. Ele vai lá no núcleo gerar um marco de leitura. Por quê? Se é um fator de transcrição, significa que ele vai atuar onde? Lá no nosso DNA. Então, esse CREB é uma proteína que vai lá no nosso DNA, se une a ela e atua como marco de leitura. Vocês estão vendo a importância de vocês memorizarem as palavras-chave? Um oral é dessa forma. Se você fala que um fator de transcrição vai gerar um marco de leitura, o professor já sabe que você entendeu tudo. Porque na cabeça dele, você já fez todo esse plano de que o fator de transcrição ingressa no núcleo, se une ao DNA para marcar o ponto exato a ser transcrito. Entendem? Então, essas palavras que eu falo para vocês que são chaves, tenham como chaves mesmo. Usem elas nos argumentos, que assim a gente vai treinando o vocabulário para os orais. Perfeito? Última vez, repassão de proteína GQ. Simples agora. Olhem como é fácil. A proteína GQ é uma proteína de membrana. Quando chega ao seu ligando, ela sofre um câmbio conformacional, fazendo que a subunidade alfa troque um GDP por um GTP. Essa subunidade alfa ativa a fosfolipasa C-beta, que utiliza PIP2 como substrato e gera dois produtos, DAG e IP3. O IP3 abre canais de cálcio no retículo endoplasmático liso, aumenta a concentração de cálcio citoplasmático, forma o complexo cálcico-amodulina, que ativa a proteína quinasas dependentes de cálcio, PKC. O que essas PKC faz? Fosforilam. Dentre as coisas que elas fosforilam, podem fosforilar CREB, que é uma proteína que atua como fator de transcrição. É uma historinha, né? O que eu sugiro que vocês façam mais tarde, amanhã, depois? Um desenho da via com a letra de vocês, lembrando da via, tentando fazer. Façam uma vez com o vídeo, uma vez sem o vídeo, tá estudado proteína G. Ok? Vamos bem? Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos falar sobre proteína GS. Professor, tem coisas no chat. Ai, eu deixo o meu chat escondido aqui, eu não sei por quê. E a DAG, o que faz? Bem, a DAG pode ativar PKC também. DAG mais cálcio também ativa PKC. Outra, Germana, você tem dúvida também? Não, não. Ah, tá. Só ficou levantada a tua mãozinha, então.
Explica por que você falou cálcio DAG também ativa PKC, por favor. Sempre preciso do cálcio como... Ó, eu tenho duas formas de ativar essas PKCs. Ou pelo complexo cálcio-calmodulina, ou o DAG mais cálcio. DAG mais cálcio faz a mesma coisa que o complexo cálcio-calmodulina. Ativam PKCs, ok? Nesse caso, o CREB auxilia no aumento das quinasas? Não, não. Não é, Vicky, para aumentar quinasas. Ele vai fazer indução gênica do quê? Inúmeras coisas. Aí depende de cada tecido, de cada via que seja sinalizada dessa forma. O que a gente sabe é que uma das consequências da PKC é acabar ativando o CREB, que é um fator de transcrição, ok? É de forma geral. Perfeito. Solucionadas as dúvidas, vamos ver um pouquinho da proteína GS. A proteína GS, da mesma forma que a proteína GQ, é uma 7-TMS, que tem as suas 3 subunidades iguaizinhas. Alfa, perdão, beta, gama e alfa. Aqui elas vão atuar, as proteínas GS atuam sobre uma enzima de membrana chamada adenilato ciclase. Ou AC, vocês podem ver assim na prova. Atuam sobre adenilato ciclase. Como é que funciona? Igual, pessoal. Vai chegar um ligando, que é o primeiro mensageiro da via, ativa a proteína GS. A proteína GS sofre um câmbio conformacional, fazendo com que a subunidade alfa troque o GDP, solte o GDP e agarre um GTP. Com isso, ela se solta do complexo. O que ela vai fazer? Vai se direcionar até a adenilato ciclase. Ativa a adenilato ciclase. Essa enzima utiliza ATP como substrato e gera um produto chamado AMP cíclico. O que é AMP cíclico? Eu tenho o ATP, que é uma adenosina trifosfato, o ADP, que é uma adenosina difosfato, e o AMP, adenosina monofosfato. O que significa cíclico? Que ele tem um formato cíclico. Nossa, que engenhosidade, né, professor? Que simples. É só isso. Por que o AMP cíclico é importante? Porque ele faz a mesma coisa que o complexo cálcio-calmodulina faz. O AMP, quando em forma cíclica, se ele estiver linear, ele não tem essa capacidade. AMP sozinho não tem capacidade. O AMP na forma cíclica, ele consegue romper a união das partes reguladoras das proteinquinasas. Então, o que ele faz? Ele ativa proteinquinasas, que como são dependentes de AMP cíclico, eu vou chamar elas como PKA. Proteinquinasas dependentes de AMP cíclico. Então, eu chamo elas de PKA. O que essas PKA fazem? Fosforilam. O quê? Qualquer coisa. Pode ser CREB também. Fosforilam, são quinasas. Ok? Então, quando a gente for falar Pode de... repetir? Pô, claro, 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 sempre. Quando a gente for falar de via de proteína GS, o que tem que vir na minha cabeça? No final da via da proteína GS, o que vai ocorrer? Fosforilação. Vou estar agregando fósforo em várias coisas. Por quê? Porque eu aumento o número de PKAs ativas. Eu ativo o PKAs. Então, proteína GS. Chega o ligando, proteína GS sofre um câmbio conformacional, fazendo com que a subunidade alfa solte o GDP e agarre um GTP. Com isso, ela se solta do complexo repressor, se direciona até uma enzima de membrana chamada adenilato ciclasa e ativa ela. O que a adenilato ciclasa ativa faz? Pega ATP como substrato e gera uma molécula chamada AMP cíclico.
O AMP cíclico é capaz de ativar proteinquinasas dependentes de AMP cíclico, por isso que eu chamo de PKA. O que a PKA faz? Fosforila. Moleza? Esse sim. Esse é mais fácil. Muito Perfeito. mais. Então vamos complicar um pouquinho. E na bioquímica nada é fácil. Vamos dar um zoom aqui. Essa pegadinha eu deixo pronta já, todo ano todo mundo cai. Não, essa tá ótima. Então vamos complicar. Vamos dar um zoom na nossa proteína GS. Perdão, na subunidade alfa S. Ampliamos essa molécula aqui que está unida ao seu GTP. Ok? Essa subunidade alfa S, ela tem uma função intrínseca dela regulatória. Como que eu sei quanto tempo tem que ficar ativa essa adenilato ciclase? Até quando que a subunidade alfa vai estar unida e ativando ela? Eu tenho que ter uma regulação, porque senão isso vai durar para sempre. Nunca mais eu vou inativar ela. Então, eu preciso ter um controle celular. Concordam comigo? Então, eu tenho que ter um jeito de parar isso. A forma de parar é muito importante. Ela tem uma atividade própria, intrínseca, enzimática, chamada GTP-ASA. O ASA vem de quebra. Então, ela tem uma atividade intrínseca capaz de quebrar o GTP. Como que funciona isso na prática? A subunidade alfa vai lá, ativa por um tempo a adenilato ciclasa, aí entra em ação essa sua atividade intrínseca. O que essa GTP-ASA faz? Pega o GTP e quebra ele. Libera um fósforo inorgânico no meio. Se eu tiro um fósforo do GTP, ele se converte em quê? GDP. Em GDP. Então, quando eu faço essa quebra do GTP, através da GTP-ASA, eu libero um fósforo inorgânico no meio, ela fica unida a GDP, se solta da adenilato ciclasa e volta para o seu estado basal, unida ao complexo repressor. Adorou, Vic? Legal, né? Então, Ela faz um feedback negativo próprio? mais ou menos isso. Ela sente que já tem pKa suficiente e simplesmente quebra esse GTP, se solta do complexo. Quando ela se solta, a adenilato ciclasa se inativa, eu paro de produzir AMP cíclico e aí eu paro de ativar essas pK. É uma forma de controle celular. Então, essa função GTP-ASA é extremamente importante para parar a via. Todo mundo entendeu? Professor, Uma então, pergunta. Pode Ai, falar, perdão, querido. uma pergunta. Hum, Me marei um pouco aqui. tá. Quando a osmolalidade alfa se conecta a adenilato Ciclasa. ciclase, ela ainda é GTP para formar AMP cíclico. Não, Depois ó, que forma AMP cíclico, ela se transforma em GDP e volta lá para o outro complexo dela. só uma coisinha que você falou aí que eu não gostei. O GTP não vai ser utilizado pela adenilato ciclasa para formar MP cíclico. Ela utiliza ATP como substrato. O GTP está sempre unido à subunidade alfa porque ele é o ativador dela. Então, a subunidade alfa está ativa, ela está ativando a adenilato ciclasa porque ela está unida a um GTP. Deixa eu apagar esse GTP daqui. Lembra que a subunidade alfa agarra um GTP, que faz com que ela se solte desse complexo, e ela vem aqui e ativa a adenilato ciclasa. A adenilato ciclasa utiliza ATP como substrato para gerar o AMP cíclico. O GTP está sempre unido à subunidade alfa. Até que entra em ação a função GTP-ASA, quebra esse GTP, libera um fósforo, isso converte o GTP em um GDP, e aí ela volta e se une ao complexo repressor aqui, e volta ao seu estado basal, parado, o início de tudo. Entendeu agora? Agora Perfeito, ficou mais claro. Eu não tinha perfeito. entendido como é que tinha ficado essa parte mesmo. Obrigada. Fechou. É importante que tudo fique muito claro. Tinha mais uma dúvida. era eu.
Então, a GTPase ela vai quebrar a GTP e libera um fosfato inorgânico. Que daí agarra a GDP e volta para o seu estado basal, é isso? Não, amor. Quando o GTP perde um fósforo, porque o GTP é uma guanina trifosfato. Quando eu libero esse fósforo inorgânico aqui, essa molécula se converte em um GDP, guanina difosfato. Entendeu? Entendi, Essa entendi. liberação do fósforo converte ela. Não é que ela agarra um GDP, ela foi convertida em um GDP. Que é diferente do mecanismo de início, que ela solta o GDP e agarra um GTP. Agora eu quebro o GTP e converto ele em um GDP e aí volta esse complexo. Luiz Felipe, é exatamente isso, mas a gente vai ver isso daqui um pouquinho. Deixa eu ver a Julinha. GTPasa quebra GTP. É, conversa em GTP. Se é isso? Perfeito, Julinha, exatamente isso. A Pri, essa função GTPase está na subunidade da proteína GS? Sim, a subunidade alfa das três proteínas GS contam com essa característica. A GQ também é a forma de controle da via. Então, essa função GTPasa é uma atividade intrínseca das subunidades alfa que são capazes de quebrar o GTP para parar essa ativação que elas fazem. Compliquei, mas não foi tanto, né? Não é tão difícil a função GTPasa. Deu para pegar? Bem, vamos falar um pouquinho de GI agora. A proteína GI. Exatamente, Larinha, perfeito. Por incrível que pareça, tem a mesma conformação. Então, aquela velha história. Agora você já não aguenta mais ouvir falar, né? Todo mundo já sabe que a proteína G tem 3 subunidades, sendo 2 repressoras e uma catalítica. Então, quando chega o ligando da proteína GI, a proteína G sofre um câmbio conformacional, fazendo com que a subunidade alfa solte o GDP e agarre um GTP. Com isso, ela se solta do complexo. O que a proteína GI vai fazer? Ela vai se unir à adenilato ciclasa com a função de inibi-la. Inibe a adenilato ciclasa. Qual que é a consequência celular disso, se eu inibo a adenilato ciclasa? Consequentemente, ocorre o quê? Aumenta MP cíclico? Diminui MP cíclico, porque ela é a Diminui, não responsável. ativa? Perfeito. Se eu inativo ela, se eu inibo ela, eu impeço a formação do AMP cíclico. Eu tenho menos AMP cíclico. Consequentemente, eu tenho o quê? Menos proteína quinasas A. Ok? Ah, professor, então de um lado eu tenho a alfa I e do outro lado eu tenho a alfa S. Quem ganha? Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Eu tenho que pensar que eu tenho isso em tecidos diferentes e que os ligandos ativam ela. Por exemplo, a adrenalina pode ativar a proteína GI em um tecido e a GS em outra. Imagine em tecidos separados, que elas não atuam no mesmo tecido ao mesmo tempo, ok? Quem controla a via não é GI e GS. Ou eu tenho AS ou eu tenho AI funcionando no mesmo momento. Elas não funcionam ao mesmo tempo no mesmo tecido, ok? O controle quem dá é a função GTPasa. Por isso que a função GTPasa é importante, que está presente aqui também. Vamos dar um zoom aqui. Quando eu tenho a subunidade alfa-I funcionando por um tempo determinado, entra em ação a função GTPasa, que quebra esse GTP, libera um fósforo inorgânico. Essa subunidade alfa unida a GDP volta e se une ao complexo. O que acontece com a adenilato
ciclasa quando a subunidade alfa-I volta para o complexo? Se inativa? Se ativa, ou seja, não depende da GS para isso, ok? Porque isso é tecido dependente, depende do tecido que eu esteja. Então, quando a subunidade alfa-I volta para o complexo, a adenilato ciclasa se ativa e volta a fazer a sua produção, ok? Então, a função da proteína GI é inibir a adenilato ciclasa. A função da proteína GS, ativar a adenilato ciclasa. A função da proteína GQ, ativar a fosfolipasa C beta. Vamos bem? Agora eu vou passar uma regrinha para vocês. Fala, Brunão. Fala, Brunão. Só para anotar aqui esse final, que foi um resumo bom. Você poderia repetir isso que você falou agora, a função de cada proteína? Só para ficar bem resumido o final aqui e concluir. Pode deixar. A função final da proteína GI aqui vai ser o quê? Subunidade alfa-I inibe a adenilato ciclasa. Com isso, baixam as concentrações de MP cíclico, baixam o pK. A proteína GS, a sua função é o quê? Ativar a adenilato ciclasa. Com isso, aumenta a concentração de MP cíclico, aumenta a proteína quinasas no meio. A proteína GQ tem a função de ativar o quê? Fosfolipasa C beta. Com isso, aumenta a IP3, consequentemente, aumenta o complexo cálcico-calmodulina, ativa a proteína quinasa C, aumenta a atividade das PKCs. Ok? Então, eu tenho duas que aumentam proteína quinasas e eu tenho uma que diminui, que é a GI. Como que vocês vão encontrar isso na prova? Não vai vir assim, me fale qual a consequência final da proteína GS, qual a consequência da proteína GI. Como que vai vir na prova? Um fármaco lá da pindamonhangaba, um anticorpo monoclonal que vocês nunca ouviram falar na vida, vocês vão dizer, mas eu não tenho como saber isso aqui no terceiro ano. Verdade. Vai contar toda a história do fármaco, o que que ele faz, o que que ele inibe. Você vai estar lá em Nárnia pensando, Jesus Cristo, o que que é isso? No final, vai dizer que esse fármaco está associado a receptores. E aqui que vem a grande jogada. A regrinha do KISS. A gente tem proteína GQ, GI e GS. Se esse fármaco estiver associado a receptores alfa-1, você já sabe que é a proteína GQ. Então, o fármaco faz isso, aquilo, associados a receptores alfa-1, proteína GQ. Então, o que esse fármaco faz é ativa a proteína GQ, subunidade alfa, ativa a fosfolipasa C beta, consequentemente, eu ativo o PKCs. É isso que o fármaco faz. Fármaco não sei das quantas associado a receptores alfa-2, associado à proteína GI. Então, a consequência desse fármaco é diminuir a concentração de proteína quinasas, porque ele inibe a adenilato ciclasa. Fármaco não sei das quantas associado a receptores beta-1, beta-2 ou beta-3, se for receptor beta, está associado à proteína GS. Então, você já sabe que a adenilato ciclasa está ativa e eu tenho mais proteína quinasas. O segredo está aqui porque eles tentam enganar vocês com o tipo de receptor. Se você sabe essa regrinha básica, você salva qualquer questão de proteína G na prova. Claro, desde que você saiba o que a proteína G faz, que se você não sabe, não tem o que fazer, né? Partindo do princípio que todos assistimos essa aula, né? E que você sabe o que ela faz. Mole assim. Joana, querida, pode falar? O teu microfone ligou, só para te avisar. Então, se você não tem dúvida, o teu microfone ligou. Tá escutando, não? Agora sim, amor. Agora sim. Pode falar. Não, é que eu não entendi. No caso, tipo, a proteína GS vai estar associado ao beta e não ao alfa? Aos receptores beta.
aos receptores beta. Sempre que a questão tratar de receptores beta 1, beta 2 ou beta 3, é porque está associado à proteína GS. Querem um bom exemplo disso? Vocês vão estudar agora, no início de físio, que o tratamento para asma se dá com agonistas beta 2, estimulantes beta-adrenérgicos do tipo 2. O salbutamol é um agonista beta 2. Então, na prova de bioquímica, pode colocar: o salbutamol é um fármaco agonista beta 2 responsável pela broncodilatação. Aí vai vir: esse receptor está associado aqui. Aí vocês têm que saber que ele está associado aos receptores associados à proteína GS, porque ele é beta. Se for beta, entra na proteína GS. Alfa 1 sempre vai ser GQ, alfa 2 sempre vai ser GI. Ô, prof, isso é a subunidade da proteína G, ou não? Isso, aham, Ah, então todo exatamente. aquele esqueminha que o senhor explicou lá, que vai que sai GDP não sei, e agarra o GTP, não sei o que lá. No caso do S, é o beta e não o alfa. Só porque eu anotei errado aqui, então. Não, amor. Não, 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 não. Ó, Ah, não, tô confundindo. olha só. Receptor do tipo alfa 1 é essa parte estrutural aqui. As subunidades não é isso aqui, não é isso aqui, tá? Beta, aqui é beta, gama e alfa. Não está relacionado com isso, ok? Está associado com isso aqui. O receptor é essa parte aqui, não está associado com isso. Então, Ah, quando eu falo em receptores alfa 1, é proteína GQ. Significa que essa parte estrutural aqui é a proteína GQ, ok? Ou GQ, ou GI, ou GS. Que essas três subunidades são iguais nas três vias, tá? entendi. Perfeito. Que bom que você perguntou, porque mais gente tinha pego dessa mesma forma que você. Seria o receptor para o ligando. Perfeitamente. Receptor para o ligando. Exatamente. Estamos falando do receptor para o ligando. Então, quando eu falo que o meu receptor é alfa 1, seria o receptor para o ligando, é essa parte aqui. Se for alfa 2, quem vai estar recebendo isso é a proteína GI, e se for beta 1, 2 ou 3, a proteína GS. Ok? Vamos bem, pessoal? Preciso de Sim. mais um pouquinho de atenção de vocês. Eu sei que vocês já estão com a cabeça lotada de conteúdo novo. Preciso de mais um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre o cólera e hipertussis. Quando a gente fala em cólera, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que associar é que estamos falando de proteína GS. Então, como que vai funcionar? A gente tem a nossa proteína GS aqui, que está associada às suas três subunidades, gama, ou beta, gama e alfa, que ativaria a enzima adenilato citulase. Então, como que funciona a via? Chega ao ligando da via, a proteína GS sofre um câmbio conformacional, a subunidade alfa solta o GTP e pega um GTP. Todo mundo comigo? Essa subunidade alfa unida a GTP tinha a capacidade de ativar a adenilato ciclasa, que utilizaria ATP como substrato, aumenta a concentração de AMP cíclico, ativa o proteinquinase A, que fazem o quê? Fosforilo. Vamos entender um pouquinho do cólera agora, pessoal. O cólera é uma bactéria Vibrio cholerae que é transmitida através de água ou alimentos contaminados. Mais predominante no pessoal de baixa renda. Por quê? Não tem acesso à água potável, aí não tem o costume de lavar bem os alimentos, às vezes a única água que eles têm para tomar vem de um rio contaminado, então eles estão mais suscetíveis.
Nada impede que uma pessoa da alta classe comer uma salada num restaurante super chique, esteja mal lavado e pode pegar cólera também. Mas é predominante no pessoal de baixa renda. Ou seja, como vem pela nossa via gastrointestinal, acaba gerando um problema nesse lugar. Então, quando a pessoa é contaminada pelo cólera, a pessoa tem uma diarreia severa. Por que que ocorre essa diarreia, pessoal? Vamos lá. A toxina do cólera, ela vai atuar no mecanismo de freio da via. Como que eu parava isso aqui? Como que eu parava a ativação da adenilato ciclasa? Com a Quando GTPase. chegar a concentração suficiente de pK. Perfeito. A última frase eu não peguei, porque ficou uma em cima da outra, mas eu ouvi que era através da função GTPasa. Se a gente desse um zoom aqui na subunidade alfa-S, ela tinha aquela função intrínseca chamada GTPasa, que quebrava o GTP. A toxina colérica atua aqui. Ela inibe a função GTPasa, através de um mecanismo que vocês têm que saber, chamado ADP riboxilação. Então, olha só, como que é a frase? A toxina colérica, através da ADP riboxilação, inibe a função GTPasa da subunidade alfa-S. Qual que é o problema disso? Qual que é a consequência disso? Se eu inibir isso aqui, eu consigo quebrar o GTP em GDP? Não, Não. não. Então, se a função GTPasa está inibida, eu não consigo quebrar o GTP em GDP. Qual que é a consequência celular disso? O GDP segue intacto, subunidade alfa-S segue ativando a adenilato ciclasa, sigo aumentando o MP cíclico, sigo aumentando o pKa. Vamos lá. A gente estava em que parte do nosso organismo? Gastrointestinal, estômago e intestino. Ali no nosso intestino, vocês que estão vindo de anato agora sabem melhor que eu, primeira, segunda porção do duodeno, ocorre uma grande absorção intestinal ali de muitas moléculas, né? Para que eu faça essa absorção intestinal, eu tenho canais iônicos que às vezes atuam por difusão simples, facilitada, com ATP, transporte ativo. Então, eu tenho diversas bombas que fazem a reabsorção das moléculas aqui. O que que acontece aqui nesses enterocitos? Eu tenho um aumento de pKa muito grande. Essas pKa fosforilam tudo que elas vêem pela frente. Dentre as coisas que essas pKas fosforilam, elas fosforilam os canais iônicos. Então, elas modificam os canais iônicos e eu deixo de absorver sódio, cloro, potássio, bicarbonato, um monte de molécula. Se eu não consigo absorver essas moléculas para dentro da célula, elas ficam aonde? Na luz do meu intestino. O nosso organismo tem uma coisa que chama de equilíbrio osmótico. Se eu tenho mais soluto em um lugar, o que que eu faço para solucionar isso? Manda mais solvente. Atrai água. Eu arrasto água ali para dissolver. Então, a água que deveria ser absorvida junto com os íons fica onde? Na luz. E se fica na luz, segue o cano. Vai para onde? Lá no trato de saída. Qual que é a clínica que vai ter o meu paciente? Diarreia osmótica. Leva o paciente a uma rápida desidratação, certo? Principalmente se ele tiver vômitos associados. Então, qual que é o mecanismo da toxina colérica? A primeira coisa que a gente tem que ter claro, a toxina colérica atua em que via? Proteína GS. Como? Através da ADP-riboxilação, eu inibo a função GTPasa. Tem que saber essa palavra caso vá para um oral. Através da ADP-riboxilação, eu inibo a função GTPasa da subunidade alfa-S. Todo mundo comigo, me seguindo? Consequentemente, ocorre o quê?
Não consigo quebrar o GTP, não consigo converter ele em GDP. A adenilato ciclasa permanece ativa, aumentam as concentrações de MP cíclico, ativa o pKas. Essas pKas fosforilam canais iônicos de cloro, de potássio, de sódio, de bicarbonato, alterando a minha absorção. Essas moléculas ficam na luz. Arrastro água para dissolver isso, o que me dá uma diarreia osmótica. É fácil ou não é, cólera? Moleza, né? Desde que se saiba a via da proteína G. A cólera vai fazer basicamente isso ou ela tem algum outro síntoma, alguma outra coisa que é Basicamente isso. relevante? Basicamente isso. Aí o paciente vai começar a desidratar e ter signos de desidratação, que dependendo do grau, pode repercutir até rebaixamento do sensório. Mas aí, muito avançado. Nós ficamos aqui, até a diarreia, ok? Beleza. Vamos lá. Clarito isso? Acho que muita fadiga, porque você. Total, Larinha, total. Mas isso aqui é conteúdo para quinto ano. Não vamos entrar nesse mérito. Para Bioc até aqui está sensacional, senão vocês vão estar se aprofundando no que não precisa. E o que eu preciso fazer com vocês é direcionar o que vocês precisam saber, porque é muita coisa. Então, muita gente se perde nos estudos justamente porque é interessante. Então a galera tende a ir aprofundando, aprofundando, aprofundando. Aí tu chega lá na prova sabendo tudo de cólera e não sabe o que precisa. E acaba que não aprova. Então, a gente foca no que vocês têm que realmente saber. Vamos falar um pouquinho agora, rapidinho, pessoal, prometo, de pertussis. A pertussis, pessoal, é uma bactéria respiratória chamada Bordetella pertussis, que dá a tosse convulsa. Ela é a causadora da tosse convulsa, principalmente em crianças. Bem, é uma bactéria respiratória, vai afetar o nosso músculo liso bronquial. Como que a toxina pertussis atua? Ela vai atuar sobre a proteína GI. Então, aqui tem a primeira grande diferença. O cólera na GS, pertussis na GI, tá? A proteína GI, a gente já viu que ela tem a mesma estrutura da GS e que ela atua sobre a mesma enzima, chamado adenilato ciclasa. Qual que é a função da GI sobre a adenilato ciclasa? Inibir ela, né? Inibir. Então, eu preciso da GI para inibir a adenilato ciclasa, porque a adenilato ciclasa está fazendo o quê? Pegando o ATP, convertendo em AMP cíclico, está ativando o proteína quinase A. Quando a toxina da Bordetella pertussis ingressa nas células respiratórias, o que ela vai fazer através do mesmo mecanismo? Ela usa o mesmo mecanismo que a colérica. ADP riboxilacione. A mesma forma, só que ela não vai atuar sobre a função GTPasa da subunidade alfa-I. O que que eu precisava para começar a minha via aqui na alfa-I? Chegou ligando. O que que eu preciso fazer para começar a via? GTP. Trocar o GDP pelo GTP, certo? Preciso fazer essa troca. Preciso soltar o GDP para agarrar um GTP. O que a toxina da Bordetella pertussis faz é impedir esse mecanismo. Ela não deixa a subunidade alfa-I soltar o GDP para agarrar o GTP. O que que acontece? Consequentemente, Vai ficar ativo em vez de inativar. quem? O A, não sei o que lá, ciclase. Adenilato ciclasa? É. Perfeito. A adenilato ciclasa vai ficar ativa, porque a subunidade alfa-I, que tinha a função de vir aqui e inibir, não vai conseguir se soltar do complexo repressor. Vai ficar paradinha aqui. Consequentemente, eu não consigo inativar. A adenilato ciclasa permanece ativa, seguem aumentando as concentrações de MP cíclico, ativa o pKa, que vão fazer o quê? Fosforilar. Nesse caso aqui, vão fosforilar os canais de potássio e próton do músculo liso bronquial. Vocês não viram isso ainda?
em físio, mas logo vão ver que as moléculas positivas levam a célula a uma coisa chamada umbral. Despolarizam elas para que elas exerçam a sua função. Logo vocês vão ver em físio. Então, eu aumentando essas moléculas positivas aqui, eu favoreço duas coisas: a contração do músculo liso bronquial e a produção de muco. Então, imagine que a minha via respiratória é assim, só que eu faço uma broncoconstrição, eu diminuo a luz e jogo muco aqui no meio. Isso fica essa flema, o teu organismo vai querer tirar isso daí. E para tirar isso tem que ter o quê? Tosse. Então, o paciente tem uma tosse que gera um som ruidoso, porque a via está estreita, cheia de muco, e compulsiva. Por isso que é a tosse convulsa. Certo? Então, o que essa ADP-riboxilação da pertussis faz? Impede que a subunidade alfa-I troque o GDP pelo GTP. Com isso, a adenilato ciclasa segue ativa. Eu aumento a produção de AMP cíclico, ativo o PK, que fosforilam canais iônicos do músculo liso bronquial, favorecendo a broncoconstrição e a produção de muco, que dá tosse convulsa no paciente. Vamos lá agora esclarecer uma coisa. Cólera está associada à proteína GS no mecanismo GTPasa, inibe a função GTPasa. A pertussis está associada à proteína GI e impede a troca do GDP pelo GTP. Só que em ambas, a minha consequência é o quê? Aumento da atividade da adenilato ciclasa. Uma não para de ativar e a outra não deixa inibir, mas ambas têm um aumento de pKa, para vocês não se confundirem. Casos clínicos extremamente importantes para a gente. Dúvidas? Tá todo mundo PhD em proteína G? Joana, querida, pode falar. Pode explicar de novo, por favor, tipo, quais são as consequências clínicas? Aumento Sim. de novo? Sim. É do pertussis, você quer? Eu acho que é, né? Eu vou falar das duas, tá? Então, no pertussis, esse aumento de potássio e próton intracelular favorece a contração do músculo liso bronquial e o aumento da produção de muco. Ok? Por esse aumento de potássio e próton dentro da célula. Na cólera, a fosforilação dos canais iônicos que absorvem os íons no intestino dificulta a absorção, fazendo com que aumente, que na verdade aumente não, que eu deixe de absorver cloro, potássio, bicarbonato, né? Sódio, principalmente o sódio, muito importante. Sódio, cloro, bicarbonato, potássio. Isso faz com que arrastre água para a luz, eu deixe de absorver água, e aí eu vou ter a minha diarreia, certo? Porque essas moléculas ficam na luz, ficam no tubo, terminam saindo através da diarreia. Deixa eu ver no chat aqui, tudo em ordem. Entenderam isso aqui, pessoal? Conteúdo de suma importância. Quero que vocês, mesmo tendo claro, façam os desenhos de vocês, treinem, até que vocês falem. Se me pedir proteína G, eu levanto as mãos para o céu porque eu sei tudo. Né? Que esses temas centrais a gente tem que saber. Fala, querida, pode falar. É uma dúvida. Na cólera, você falou que era ADP riboxilação, né? E em pertussis, como se chama? O mesmo, amor, o mesmo nome. ADP riboxilação também. Tá aqui, ó. Deixa eu botar verdinho aqui também. Obrigada. É pelo mesmo mecanismo, só que eu gero consequências diferentes. O que seria essa ADP riboxilação? Na cólera, por inibir a função GTPasa, eu impeço a quebra do GTP por GDP. Consequentemente, a subunidade alfa permanece ali unida à subunidade alfa, ativando a adenilato ciclase.
E no pertussis, essa ADP reboxilação resulta no impedimento da troca do GDP pelo GTP, fazendo com que a subunidade alfa-I fique presa ao complexo repressor e não consiga fazer a função dela, que seria justamente inibir a adenilato ciclase. Mais alguma dúvida? Tranquilinho? Essa é uma aula um pouquinho complexa no começo, mas vocês viram que repetindo, não fica um bicho de 7 cabeças, precisa de um pouquinho de treino. Ela gera um desconforto no começo, mas depois, beleza. A primeira era é mais ou menos assim. A segunda é um desconforto constante, mas a gente vai chegar lá. Vai ser bom. Eu prometo que vocês vão amar a bióquímica. Tenham calma, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Tenham um excelente final de semana. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vão repassando sempre que vocês puderem os conteúdos, tá? Para ficar o mais claro possível. Se tiverem dúvidas, por favor, me avisem. Beijo para todo mundo. Nos vemos sábado. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Fique com Tchau, Deus. tchau.